Daí, galera da net, eu tô aqui para trazer a review de Time Ranger para vocês. Se você gostar das nossas reviews, já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora! Então, galera, Time Ranger é a primeira série que o sexto membro é parecido com um membro original da equipe, ou seja, vermelho. É também vermelho, mas ele é um protótipo do vermelho original do Time Head, né? O Time Ranger. Ele é um protótipo do Time Head, então é uma coisa meio que diferente. Ele não é um sexto membro, né, da equipe, ele não é um sexto Time Ranger. Ele seria um como o Mega Silver também foi. É um protótipo mais usado como um Ranger, né? Mas no caso lá do Mega Silver, pelo menos ele tinha cor diferente. Aqui não, aqui ele tem a cor idêntica ao vermelho do Time Ranger. Mas agora eu vou explicar um pouquinho dos personagens para vocês. Bem, gente, essa foi a única imagem que eu encontrei de todos os seis juntos, né? Então, temos ali de camisa vermelha o Tatsuya, que é o líder, entre aspas, da equipe, que na verdade a líder é a Yuri, que é a mocinha ali da história. E temos o Domo, que é o de bandana ali, que é o amarelo. E temos o Shion, que é o verde, e o Ayase de azul. E o Naoto, que vocês estão vendo aí em primeiro plano, que é o Time Fire, ou melhor, o Ranger Extra, né, dessa equipe. Então é o seguinte, cada um tem uma história. O Xion veio de outro planeta, o Xion que é o Ranger Verde. O Domo era lutador. A Yuri foi ser policial porque os pais foram assassinados pelo Domero, né? Que eu não sei se falar direito, Domero. É, o Ayase era piloto de corridas. E o Tatsuya é um filhinho de papai, né? Na verdade, dá aula de karatê para dizer que ele não faz nada, né? Dá aula de karatê. E o Naoto faz parte do Guardiões da Cidade, né? Que era equivalente aos Guardiões de Prata de Power Rangers Força do Tempo, né? Então, o Naoto é um cara que ele quer crescer, ele quer ter poder na vida. E para isso ele utiliza de qualquer forma para consegui-los, né? Mas agora vamos para o resto dos personagens. Aqui nós temos a coruja robô chamada de Taco, né? Ou coruja, né? No caso, ele tem voz masculina. Então é o coruja, Taco, né? Que ele que chama os Zords, ele que chama as naves, na verdade. Não são nem Zords, né? Porque Zords nessa realidade, Zords é uma pedra, né? É uma pedra G-Zord que causa desordem no tempo, né? Mas isso eu vou explicar mais pra frente. E o Taco ele guia a equipe, ele fornece informações dos monstros que aparecem, né? E fornece informações do tempo, se o tempo está certo ou se está errado, né? Se há distorções no tempo ou não. Temos aqui a equipe maligna, entre aspas, né? Porque é uma equipe que na verdade tem os seus propósitos bem definidos, né? Domero que está em primeiro plano, ele tem o propósito de ficar rico utilizando a tecnologia do século 30, né? Ele tem a vontade de ser rico, milionário, e ele só isso, a motivação dele é essa, ele não quer acabar com a humanidade, não quer fazer nada, ele quer simplesmente ser um mafioso em um tempo que ele pode ser o rei de tudo de forma que ele ganhe dinheiro. Enquanto esse aqui, ó, o Glenn, que é o amarelo que se roubou, ele sim tem a vontade de destruir tudo, de acabar com a humanidade inteira, só pelo prazer de acabar. Mesmo que ele se acabe junto, ele quer acabar com a humanidade. E temos a Lila, que também é parceira do Domero, ou é filha, se eu não me engano, né? Nunca vi ele chamar ele de filha, né? Ela de... Mas eu acho que deve ser parceiro, porque eu nunca vi os dois chamar de pai e filha. Então deve ser parceiro.
E essa parceira ela só quer assaltar, roubar joias, assim como a parte dela, a Nadira, né? Na Força do Tempo também quer fazer a mesma coisa. E, e o Domero, ele tem um- ele tem uma vontade só de ser rico. Ele só faz os planos para ser rico, não faz para ter maldade com os humanos. Ele não quer acabar com a humanidade. Ao contrário do Glenn, isso causa um conflito na série tamanho, né, que o Glenn ele quer acabar com toda a humanidade, né? E o interesse do Domero é ficar rico. E os Time Ranger eles são designados porque o Glenn consegue libertar o Domero quando ele ia ser congelado pela força do tempo, digamos assim, né? Eu vou dizer força do tempo porque também é quase a mesma coisa, né? Ele ia ser congelado e o Glenn pediu o congelamento do Domero e então Domero partiu para o século 21, né, no caso. E daí os Time Rangers foram atrás, né? A Yuri por causa de vingança, né? Porque o Domero matou os pais de Yuri, desviveu os pais dela, né? Tirou a vida dos pais dela e ela queria vingança. Então eles partiram em busca do Domero e congelaram os monstros que existiam. Mas nisso tudo, a Lila se disfarçou de capitão, né? O capitão, que é na verdade um descendente do Tatsuya, né? Que é o mesmo que acontece na Força do Tempo. É o mesmo descendente do Tatsuya. E, e ela se disfarça dele e os Time Rangers vão sem o capitão pra lá. E acabam tendo que pegar o Tetsuya para ser um novo integrante. E é isso, gente. É isso aí que se resume os vilões de Time Ranger, né? Falando agora dos mestres de combates, galera, que é os robôs gigantes, é o seguinte: temos o Shadow Alpha, que é o robô vermelho, e o Shadow Beta, que é o robô azul, e o Shadow Gamma, que ele vira uma nave, e é tudo o mesmo robô e só muda alguma forma dele, né? O Beta tem uma arma, o Shadow Alpha tem a espada que congela, né? E temos. é, eu falei Shadow. Shadow é quando é a transformação com o robô Shadow, né? Shadow. Time Shadow, né? Mas é Alpha, Time Robô Alpha e Time Robô Beta. Entende? Quando eles se juntam com o Shadow, eles fazem o Shadow Alpha e Shadow Beta também. E o Shadow Alpha congela com a espada, né? Dando um golpe. E o Shadow Beta congela dando tiro, né? E é isso, basicamente. Não tem muito mestres de combate. Tem o V-Rex, mas que eu vou mostrar mais agora aqui pra frente. O próximo mestre de combate, né? Esse é o V-Rex. É o mestre de combate do Naoto, né? O Time Fire. Ele que consegue esse V-Rex porque ele estava preso no tempo do século 21. É, por conta que ele se perdeu, entre aspas, né? Entre aspas eu vou falar porque se perdeu vocês vão saber depois na parte com spoiler, né? Se perdeu nada na verdade, né? Mas estava lá junto com o morfador do Time Fire, né? E ele achou o V-Commander, né? No caso, não é morfador, é V-Commander. E se transformou em Time Fire, que é esse dinossauro meio robô aí. Não sei porque uma força do tempo é fazer um mestre dinossauro, né? Não vejo razão. Mas ficou bacana, ficou maneiro. E ele tem a pedra Gesord, né? Que no final ia causar alguns problemas junto ao Glenn, né? Que ia fazer alguma desgraça junto ao Glenn. Mas isso eu vou contar na parte com spoilers. Falou! Então, gente, na parte com spoilers é o seguinte. Na verdade, o Capitão é o grande vilão da história. Ele quer sempre se manter vivo nas realidades, né? Ele tentou várias vezes, mandando o T-Rex para várias linhas do tempo, né?
mandando o Glenn repetindo sempre a mesma história para tentar se manter vivo. Só que todas elas ele morria, entende? Só que em todas elas ele morria e, né? E ele tentava de todas as formas conseguir se manter vivo. E para isso ele criava várias linhas do tempo, né? No caso, ele criou essa linha do tempo, mandando o V-Rex para o século 21, né? E também ele tentou manipular o Glenn, né? Para o Glenn e o V-Rex sempre se baterem e apagar aquela realidade que ele via de uma única forma, que apagando aquela realidade ia mudar tudo para ele. Tanto que para Yuri, para o Ayase, para o Xion mudaram tudo. O Xion já não era mais o único de sua espécie. A Yuri já tinha os pais vivos. Domero não fez, é, não desviveu os pais dela. O Domo já podia ser lutador novamente, né? Tanto que criou um efeito borboleta para esses aí. Esse apagar que ele queria fazer lá no século 21. Quando os Time Ranger voltaram para ajudar o Tatsuya, e o Naoto já estava morto porque ele ajudou uma menina. Ele, em seguida, depois de ele ajudar a menina, ele ainda foi tentar buscar o passarinho da menina. O, o capitão ainda mandou acabar com ele, com o Naoto, né? Porque ele vivo mudaria o tempo e continuaria o ciclo mortal do capitão sempre indo de Vasco, né? Então ele levou o Naoto aí de Vasco também. E os Time Ranger, quando voltaram para lá, tiveram uma surpresa que a repórter que o Domo namorava estava grávida, né? Estava grávida dele e tal. Mesmo assim, o Domo quis ajudar o Tatsuya, eles venceram o Glenn, né? O Tatsuya conseguiu mudar aquela joia, aquela pedra Gesord para uma pedra comum e assim conseguiram derrotar o Glenn, né? O Domero também foi de Vasco, né? Ao tentar parar o Glenn, não conseguiu atirar nele porque eles tinham uma grande amizade, né? Também a Lila não se sabe o fim dela, talvez ela ficou por ali e foi apagada, porque também os Time Ranger, a partir que venceram o Glenn, eles foram apagados da existência, né? Mas o nenê do Domo ficou ali, né? E você deve estar se perguntando, e o pai do Tatsuya? Como o pai do Wes era tão presente na Força do Tempo, o pai do Tatsuya não foi tão presente assim. Eu não achei a presença dele muito influente na história como o pai do Wes foi em Força do Tempo. Eu acho assim que Força do Tempo ainda teve muito, explorou muito mais o drama de pai e filho do que Time Ranger, né? Time Ranger focou mais na vingança da Yuri, nas vidas dos Time Ranger, né? E a partir que os Time Ranger venceram o Glenn, a linha do tempo mudou, né? E o Ayase, nessa briga com o capitão, né? Eles foram. Que ele queria vir para ajudar o Tatsuya, acabou levando o capitão de Vasco, né? O capitão morreu do mesmo jeito dessa vez definitivo, porque nessa linha do tempo não ia poder voltar mais para poder tentar salvar, né? Nessa linha do tempo ele já não podia voltar mais para tentar se salvar. Então, ali terminou o ciclo de Vascos, né? De óbito de sempre. Ali terminou o ciclo que eles tinham, né? Entende? Então ali mudou tudo. Ali os Time Ranger não vão ser mais criados. Vai ser outra linha do tempo. Ah, mas como o bebê do Tomo nasceu? Paradoxo. Chamado de paradoxo. Porque sempre aquilo ali vai acontecer como ponto fixo. Eles vão vir, voltar para o passado e vão sumir. Vão vir, voltar para o passado e vão sumir. Vai ser sempre o ciclo assim. E também nós temos o que? Os descendentes de Uri, de Xion,
de Domo, de Ayance e Ayase, né? Ayance, não sei se é Ayance ou Ayase, né? Mas o Tatsuya no final passou por todos eles, viu como é que ele estava, viu até o Naoto cuidando de um passarinho ali, porque como a linha do tempo foi apagada, então Naoto também sobreviveu. Um outro Naoto, né? Não é aquele Naoto ambicioso, era um outro tipo de Naoto, mas era, né? Então é isso, galera. Uma série boa? Eu acho que poderia ter mexido mais com o tempo e o espaço, sim. Mas de boa, eu achei uma série ótima. Vale a pena assistir. Vale a pena ver essa série. É um pouco igual a Time Force, sim, mas tem suas diferenças. Tem bastante diferenças. Tem assim, o, o Hanzik era mais conquistador, digamos assim, né? Já o Domero não, o Domero queria só é, conquistar o mundo através do dinheiro, né? E é isso aí, galera. Terminando essa review, desculpa a tosse aí. Brigadão aí, fui, tchau!